Igreja Redenção HP. Graça e paz do eterno Deus repouse uma vez mais sobre o seu coração. Neste dia nós vamos chegando para que possamos abençoar a sua vida uma vez mais. Eu, Bispo Roberto Pereira, Igreja Redenção HP, chegando com este glorioso tema, Cruz de Cristo, essa revista que está baseada no livro do Don Stott, são 17 lições, abordando e tratando a respeito desse assunto. Claro que não é com uma profundidade a qual muitas das vezes você vai sair tão grande dos temas, dos assuntos. Nós vamos tratar aqui, vamos ser bem objetivos nos pontos a qual nós queremos tratar a respeito dessas lições. Tá? A primeira lição que nós vamos abordar são as profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. Tá? Então é importante você entender que você não está na igreja e no cristianismo à toa. A Bíblia Sagrada, tanto o Antigo e o Novo Testamento se completam, e no Antigo Testamento há muitas profecias a respeito do Senhor Jesus, da sua vinda, sua obra, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e todo o processo da vida do Senhor Jesus, e a qual nós nos baseamos e cremos. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, o cristianismo, a qual nós professamos a nossa fé, ela não é baseada em qualquer coisa aleatória, não. Tem um fundamento, e esse fundamento começa através das profecias a respeito do Senhor Jesus, até a sua obra crucial, que é nos salvar mediante sua morte de cruz e sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa esperança e pregação. Tá? Então, o primeiro texto, que é bem chamado aí, se você estiver acompanhando a revista aí da editora evangélica, tá? Cristã Evangélica, no finalzinho aí vai ter aqui na descrição, eu vou deixar na descrição aí, tá? Na descrição do vídeo vai ter aí onde você pode estar adquirindo essa revista. Ela tem também pela Play Livros do Google Store, então você pode estar sendo abençoado. E você que é da nossa igreja, que não pode estar presencial, ou você que já esteve, mas quer recapitular todos esses ensinamentos, vem comigo que nós vamos aprender mais um pouquinho aqui da palavra de Deus, tá? As profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. Eu tenho um texto baseado, o texto base, o texto devocional aí da sua revista, é 2 Pedro de 1, 19 a 21, e também Isaías 53, do 1 ao 12. Também temos Hebreus 11, 39 e 40, que nós vamos ler depois. Nós vamos ler aqui primeiramente 1 Pedro, tá? 1 Pedro 1, 19 a 21, que vai dizer: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o versículo 20 diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, este é o texto base, onde vem dizendo que nós fomos resgatados, fomos comprados da maneira que vivíamos pelo precioso sangue de Cristo. Então, essa é a obra salvífica de Cristo, mediante as profecias a respeito dessa obra na nossa vida que estão no Antigo Testamento. Então, nós vamos percorrer algumas profecias até chegar no culminante, que é a morte e, claramente, toda a vida cristã que nós temos hoje, mediante este ato miraculoso do Senhor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho para nos salvar. Tá? Outra coisa importante, ora, todos esses que obteram bom testemunho por sua fé, não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso aí é um comentário que tem na revista, tá? E o alvo desta lição, eu até vou dar agora aqui uma andadinha aqui no nosso slide. Olha aí, profecias a respeito da obra salvífica, salvífica de Cristo no Antigo Testamento, tá? Outra coisa, o alvo dessa lição, já está aparecendo aí para você também, para mim, é saber, compreender que a salvação de Deus é para todos os que creem.
Então, nós temos que compreender, temos que ter essa compreensão. Então, é necessário saber isso. Compreender que a salvação de Deus é para todos que creem. Então, eu creio, eu recebo essa salvação em Cristo. Outra coisa, o sentimento é o sentir, atentar para o preparo de Deus no Antigo Testamento para a cruz. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos as profecias que vão apontando que o Messias vai ser levado à cruz. Agir, né, desfrutar da salvação. Há tanto tempo profetizado. Então, muitas vezes as pessoas dizem que são cristãs e não têm a salvação, elas não desfrutam dessa salvação. Né? As pessoas vivem cheias de culpa, cheias de vergonha, cheias de tantas coisas. Então, o alvo da lição e a capacidade de você, aluno, que está aqui aprendeu conosco na igreja, está recapitulando aqui através do YouTube, é você saber isso. Esse canal é um canal de bênção para a sua vida, para você recapitular, para você ter isso. Então, desfrute da salvação, que há tanto tempo está profetizada, e nós vamos ver isso, vamos conferir, tá bom? Através aí das lições aqui que nós vamos estar passando, tá? Então aí nós temos uma introdução, ó. Uma das boas lembranças que muitos guardam na infância é o presente de Natal. Eu acredito que muita gente já ganhou um presente de Natal, tão esperado principalmente aquele alcançado em recompensa por metas atingidas. Então, geralmente a gente sempre ouve essa história, se passar de ano, no final do ano, você vai ganhar um videogame, você vai ganhar uma bicicleta. Eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta, eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu aprendi a andar de bicicleta, né? A lição de hoje nos leva a pensar a respeito de um longo período da história em que o homem esperou por um presente de Deus, né? A sua salvação. Então isso é um presente. A salvação não é comprada, salvação não é por mérito meu, não é por mérito seu, é por realmente nós estarmos verdadeiramente recebendo um presente que Deus nos dá. E vamos analisar, né, alguns pontos das escrituras nesse sentido e algumas aplicações que eles nos oferecem. Então, nós vamos ver esses pontos e o que eles nos oferecem. Tá? É isso que vai ser tratado aqui pela revista. Tá? Então, primeiramente, nós precisamos compreender, né? E eu quero experimentar algumas coisas aqui com você. Primeiramente, antes de entrarmos aqui na revista, que você conte, né, aí sobre a sua experiência de salvação, que você relembre. Eu posso contar que meu pai foi o primeiro a ir para a igreja, depois tive um irmão meu foi curado por bondade de Deus. Passou-se o tempo, um outro irmão meu também, até tinha envolvimento com drogas, né? E o Senhor também fez uma obra. E um culto no lar, numa quarta-feira chuvosa, os irmãos ali cultuando, fazendo aquele culto muito gostoso em casa. E o Senhor me alcançou, né? E aqui estou hoje como ministro da palavra, bispo de igreja, tá bom? Levando a palavra do Senhor há mais de duas décadas, né? Estudando, meditando, fazendo cursos, orando, estando com os irmãos, tá? Então, tivemos todo esse preparo para estarmos aqui também, trazendo a você essa palavra, e louvo a Deus por estarmos aqui. Então, essa é a experiência que eu tenho, né? E é muito glorioso, né? E quem falou de Jesus pela primeira vez para você? Você lembra quem pregou para você Jesus, o Senhor Jesus, pela primeira vez? Eu me lembro que para mim, como eu volto a dizer, eu estava chegando em casa, estava tendo um culto no lar e ali eu pude ouvir a palavra de Deus e glorificar a Deus, exaltar o Senhor, junto com os irmãos, me alegrar e tive o primeiro contato com o Evangelho, tá? O que mudou em sua vida depois que Cristo o salvou? Eu, com 12 anos, recebi a Cristo e vi a transformação dentro da minha casa, meu irmão curado, meu pai liberto da bebida, meu pai bebeu muitos anos mesmo, um outro irmão meu, graças a Deus hoje também é pastor, o pastor Ricardo, o meu pai, o Senhor já recolheu, mas a gente pôde ver. Então, o que mudou na minha vida foi essencial. Cristo entrou, tirou todo o vazio e nos deu um norte e promessas maravilhosas que o Senhor fez e concretizou, tá? Então, essas experiências eu quero que você relembre delas e que você compartilhe com outras pessoas, tá? Dentro dessa introdução que nós estamos falando, que é muito importante você contar dessa experiência de salvação. Quem falou de Jesus para você, para que você fale de Jesus para outras pessoas, e o que o Senhor Jesus realizou na sua vida, que transformou, que mudou o sentido da sua vida, tá? Então a lição de hoje nos leva a pensar a respeito de um longo período da história e que o homem esperou por um presente de Deus, sua salvação, como eu já comentei minutos atrás, tá? Então é muito importante isso, tá? Então o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, revelam Deus como agente.
Deus, um agente ativo, ou seja, realizando, procurando e trabalhando. Então, toda a salvação está precedente em Deus. Deus não fez o homem para se perder. Tá? Então, vamos lá. Em todo o processo preparatório para oferecer ao homem a salvação, Deus foi coordenador para lhe dar uma oportunidade de restituir o relacionamento com ele, havendo um homem perdido lá no Éden, tendo pecado. Assim vemos o Senhor trabalhando desde o primeiro contato após a queda do homem e ainda no jardim do Éden, quando afirma sobre a vinda de um Salvador. E isso nós vamos ler agora em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia que nós temos, teologicamente falando, a respeito da semente da mulher. Ou seja, haveria o nascimento de um Salvador, de um Messias, daquele que viria o Cristo, o ungido, que viria remir, perdoar e restaurar, né, o ser humano novamente a Deus e o seu relacionamento. Então você vê que a Bíblia, a palavra de Deus, revela a Deus como um agente ativo, né, para que isso aconteça, e a primeira profecia já está em Gênesis. Após o homem cair, o próprio Deus já fala que haveria inimizade entre a semente da mulher e a serpente, né, que aqui representa o diabo, né, e toda a hostilidade maligna, e o Senhor colocaria essa inimizade, mas a semente dela ia esmagar, ia ter vitória sobre a serpente, tá? Dando continuidade posteriormente na chamada de Abraão, outra coisa importante, para ser uma bênção às nações, e por meio de sua descendência, da descendência de Abraão, Deus preparou o povo hebreu para ter entendimento da necessidade de um Messias, né, de um ungido, viria aquele que ia remir. Esse conceito amadureceu a partir da aliança com Sinai, tá? Então Deus faz uma aliança com o povo de Deus ali do Sinai. E uma coisa interessante, no período dos reis, observamos que Saul, que mesmo um momento de declínio de sua conduta, vê em Deus o seu agente de libertação. Nós vamos ver que até nisso, nós vamos ver no rei Saul aqui, ó, 1 Samuel 14:38, se você quiser acompanhar aí. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede que cometeu hoje esse pecado. 39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá, e nenhum de todo o povo lhe respondeu. Então nós vemos Saul aqui proferindo que só Deus, esse conceito que haveria um Deus que salva, o próprio Saul aqui traz essa declaração, né? Que quem comete pecado acaba morrendo, mas o nosso Deus é um Deus, né, que vive o Senhor, que salva Israel. Então havia esse conceito. Entendeu, e outra coisa importante, se entendeu ser Deus o único capaz de fazê-lo, o único Deus que pode realizar, tá? Então, sem dúvida, Davi tinha essa compreensão também da completa, é isso que nos traz a revista, incapacidade do homem de autorredenção. O homem não pode se render a si mesmo. Então, Davi tinha isso, e ele deixa prescrito no Salmo 14, do 1 ao 3, tá? Vai ter isso também. Então, o homem, ele não tem capacidade de auto-salvar. Então, tá aí, ó. Disse honesto no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso é o Salmo que Davi escreve no capítulo, Salmo de número 14, do 1 ao 3. Então Davi traz isso, que o homem não tem essa autorredenção, ele não consegue se redimir por si mesmo. E entendeu ser Deus o único capaz de fazer isso. O Salmo 3, né, e o verso 8 diz: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Tá? Então a salvação vem do Senhor, vem de Deus. Então Deus é o agente redentor. Então é importante que você fixe isso, que ele tem essa relação. Não podemos ler o Antigo Testamento sem ter a compreensão, sem uma exclusiva de Deus. Não havia nada que o homem pudesse fazer
para reconhecer seus pecados, não havia nada que o homem pudesse fazer, e livrar dos seus inimigos e enxergar algum caminho para reconduzi-lo. Não tinha como, tá? Para reconduzi-lo, tá? Então, é isso que a Deus. Então, o único meio do homem, verdadeiramente, o homem por si mesmo não consegue, por isso que Deus é o agente. Foi por instrução divina que os profetas pregaram sobre o grande amor que existe no coração de Deus para oferecer ao homem um auto-redentor. Seja na particularidade com Israel, tá? Que há promessas e profecias a respeito somente de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, e ou entre os povos pagãos, como no caso de Nínive nos dias de Jonas, né? Que nós sabemos que Deus envia Jonas lá para pregar o arrependimento, tá? Então nós temos que empreender. E outra importante coisa, a aplicação. Temos compreendido que não foi pela temos compreendido que se não for pela misericórdia de Deus, não temos nenhuma condição de desfrutar das bênçãos oferecidas na cruz, tá? Então isso é importante você fixar. Se não for pela misericórdia, pelo amor de Deus, pela graça, que é o favor imerecido de Deus na nossa vida, nada feito, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que fixar. Deus, a palavra de Deus revela a Deus como um agente ativo, exclusivo, para realmente salvar. Esse é o primeiro ponto tratado na lição. Tá? Então, em todo o processo preparatório para oferecer ao homem salvação, Deus foi coordenador, tá? Para lhe dar uma oportunidade de restituir o relacionamento com ele. Então, isso é importante que você tenha em mente. Tá? A aplicação. Olha aí, aquilo que eu acabei de falar. Temos compreendido que se não for pela misericórdia de Deus, não temos nenhuma condição de desfrutar as bênçãos de Deus, tá bom? Segundo ponto importante, revelam a eficácia da cruz por meio de diversas figuras. Há de figuras no Antigo Testamento, que nós vamos ver agora, que elas trazem a eficácia da cruz. Então, você hoje não precisa ficar fazendo tanta lorota como nós vemos por aí, tantas coisas, né? Coisas, até aberrações, coisas até antibíblicas, heresias que são cometidas, que tiram toda a eficácia. A sua fé na cruz de Cristo, sua morte e ressurreição, basta para a sua salvação, tá? Então vamos ver algumas dessas figuras, tá? Diversos acontecimentos na história registram evidências da cruz e foram instrumentos importantes, tá? Da cruz e foram instrumentos importantes para dar ao homem a compreensão da justiça de Deus e da oportunidade da salvação oferecida por ele. Por exemplo, então tem acontecimentos no Antigo Testamento que eles nos trazem, né, a eficácia da cruz mediante aquele período, não havendo ainda a cruz, mas mostrando que para dar compreensão ao homem da justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, tá? E da oportunidade de salvação pelos meios que ele ofereceu. Primeiro grande juízo de Deus que nós sabemos é o dilúvio. Então, o primeiro antitipo de cruz que existe lá no Antigo Testamento, que Deus ele vai por meio do seu amor, da sua misericórdia se revelar, é a Arca de Noé. Então, a arca é o primeiro grande ponto. É um símbolo no Antigo Testamento que fala de juízo, mas de redenção, de salvação. Vemos uma família que acreditou. Tá? É isso que nos mostra aí na revista, na palavra de Deus, e entrou em um abrigo salvador oferecido por Deus. Então, Deus falou que ia julgar, porque o pecado chegou nas narinas de Deus, a violência, Deus falou, não, vou destruir tudo, e preparou o meio de juízo, que foi o dilúvio, porém ofereceu um escape, que foi a arca, e aquela família, a família de Noé, creu e acabou tendo um meio de ser salvo ali. Segundo, a libertação de Israel do Egito, é um outro meio também que nos mostra que o povo era escravo e o Senhor os resgatou daquela maldição, daquela escravidão. Como nós éramos escravos do pecado, o Senhor também nos resgatou. Então são fatos, acontecimentos no Antigo Testamento que nos trazem para hoje. Quando vemos o povo recebendo a providência de Deus para a redenção da escravidão do jugo egípcio. Então lá, e até mesmo na saída, né, do povo do Egito, eles matam um cordeiro e passam nos umbrais da porta. E o anjo do Egito passa, os primogênitos dos egípcios morrem, mas daquele que tinha a marca nos umbrais não. Então você vê, um animal foi sacrificado, o sangue desse animal teve proteção ao lar e a morte não teve poder. Assim também, Cristo morreu, seu sangue nos redime todo o pecado e a morte não tem mais poder sobre nós. Tá? Outra coisa, a obediência de Abraão em ir ao Monte Moriá.
Tá? Então, fala também, são vários fatos no Antigo Testamento que representa, traz ensinamentos para nós nos dias de hoje. A obediência de Abraão, né? Quando Deus apresenta uma vida, ou seja, um cordeiro em favor de Isaac. Tá? Então ele estava lá para degolar o seu menino e fala, não, Deus vai prover e aparece. Deus provê um cordeiro para o sacrifício. Então Deus ele provê o meio para qual o homem possa ser salvo, tá? Então esse é o primeiro ponto importantíssimo que você precisa estar guardando. O outro ponto é o ponto que nós temos aqui, ó. Então a Arca de Noé é o primeiro, a libertação de Israel do Egito é o segundo ponto também, que nos mostra o povo sendo liberto, nós também somos libertos, a arca é um meio de escaparmos do juízo, o juízo de Deus virão sobre essa terra, a obediência que Abraão teve em ir ao Monte Moriá para sacrificar, e ali Deus proveu um cordeiro. Então, da mesma forma, quando nós obedecemos, cremos no Evangelho, o Senhor já proveu um sacrifício para nos dar ao nosso lugar, para nós não morrermos. Tá? Outra coisa interessante é a formação de um povo. Né? Deus ele forma um povo. Faz-nos entender que Deus quer que tenhamos um relacionamento familiar. Se você fizer uma leitura minuciosa do Antigo Testamento, poderá ver a cruz e muitas outras figuras. Tá? Então, se você for lendo texto a texto, acontecimento por acontecimento, você vai achar vários meios que Deus já vem trabalhando, tratando no povo, antes de chegar lá na cruz, e todo um meio de julgamento, um meio de juízo, um meio de levar o povo ao arrependimento, o povo ser liberto, o povo ter um relacionamento santo com ele, um relacionamento abençoado entre si, que é muito importante, que é a comunhão, né, que você tem com o seu irmão, tá? Então isso é importante que você tenha. Então esse é o segundo ponto, revelam a eficácia da cruz por meio de figuras. Então que você guarde isso, esse é o segundo tópico dessa primeira lição. Vamos para o terceiro tópico aqui. Outra coisa também é muito interessante é que os meus olhos estão vendo gestos demonstrados por Deus que revelam seu amor por mim. Isso que é importante. Você começar a analisar que Deus não deu só, Deus é amor e é um fogo que consome, exatamente. Mas o seu amor é para aplacar a ira dele sobre nós. Então o amor de Deus vem antes. Agora, se você rejeita o amor de Deus, a ira de Deus também ela vem sobre você. Então que seus olhos possam estar vendo, né, que eu acredito, isso até é uma pergunta, que revela o seu amor por mim, que você possa estar vendo dentro de tudo isso o amor de Deus se revelando ao teu coração, tá? Terceiro ponto importante, revela a necessidade de uma aliança definitiva. Tá? Aliança, Deus ele é um Deus de aliança, Deus é um Deus de propósito de aliança, então é importante que você tenha isso também em mente. Muitas pessoas não conseguem compreender. Tá? A revista, se você estiver com ela aí acompanhando, a revista é muito interessante, né? Página de número 12 aí, vai dizer assim, a aliança estabelecida com Israel no Sinai permitiu que o povo entendesse a conduta deveria ter para um bom relacionamento com Deus. Então lá no Sinai, Deus faz, Deus traz as pedras, os 10 mandamentos, Deus ele constitui uma aliança para o povo andar em retidão diante dele. A lei determinava que o tipo de sacrifício deveria ser feito em favor daquele cuja comunhão com o Senhor estivesse interrompida, porém ninguém podia cumprir a lei integralmente. Isso demonstra a fragilidade da lei. Tá? Então, por mais que tivesse um monte de lei, não tinha como você cumprir todas aquelas leis. Né? Eram muitas ordenanças, eram muitos mandamentos. Paulo também escreve isso, olha só. Paulo escreve aos Gálatas: a lei veio como um tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Isso está em Gálatas 3:24. Então a lei ela vem, Cristo cumpre a lei e nos dá a porta da graça para sermos salvos. Então nós precisamos da graça de Deus e não mais somente a lei. Isso era impossível alguém conseguir cumprir tudo. Esse texto ensina que a aliança do Sinai foi apenas um guardião para que os que creram naquele concerto. A obediência da lei era apenas um caminho para a salvação. Tá? É isso que nos ensina aí, está dentro da proposta da revista. Ensina também que a plena estabilidade da relação do homem com Deus só se daria através da cruz de Cristo. E não tem outra escapatória. Tá? Então, revela a necessidade. Então, Deus ele sempre teve uma aliança definitiva. E são várias alianças. A aliança do Sinai foi quebrada, a aliança davídica foi quebrada, a aliança mosaica foi quebrada. Várias alianças ao todo do tempo, antes de chegar em Jesus, ela foi quebrada. Por isso que é importante. O encontro na cruz. Cristo, a paz que ele se propõe a me oferecer. Então, Cristo é a aliança perfeita. Tá? Então, é importante
que você tenha isso em mente e que você possa ter. Então, a aliança do Antigo Testamento só levou o povo a uma obediência, mas o povo não conseguia concretizar ela, mas era por meio dela a qual viria uma aliança perpétua, que é a aliança no sangue do Senhor Jesus. Tá certo? Então, outro ponto importantíssimo, a aliança estabelecida com Israel no Sinai permitiu o povo entender se a conduta deveria ter para um bom relacionamento com Deus. Então, Deus foi amadurecendo o povo, foi colocando alianças, foi colocando, foi tratando, foi trazendo propósitos para que o povo entendesse que o bom relacionamento com Deus está dentro dessa conduta que eles deveriam ter. E a mesma coisa nos nossos dias. Não adianta você, eu quero servir a Deus e você continuar na velha conduta, com os velhos hábitos, enfim. Então, revela que você precisa ter uma aliança específica com Deus, tá? Então, a revelação mediante a cruz de Cristo é isso. Te leva a ter uma conduta, te leva a ter um relacionamento, tá? E um relacionamento através dessa aliança. Por isso que estamos aliançados em Cristo, tá bom? Outro ponto importante que nós precisamos, encontro na cruz a paz que ele se propõe a me oferecer. Então você não encontra paz em outras coisas, você encontra paz quando você entende o que o Senhor Jesus realizou no Calvário mediante a sua morte com a nossa vida. Outra coisa importante que nós precisamos analisar e precisamos entender daqui para frente, revela que a salvação será realizada por um Messias. Isso está tudo no Antigo Testamento, a qual nós estamos vendo aqui na primeira lição, tá? Então, além de tudo isso que nós já vimos, temos esse contexto, a revelação do Antigo Testamento, que mostra que a salvação vai ser realizada pelo Messias, pelo ungido, pelo Cristo. E isso vai ser profetizado para as nossas vidas. Então, a revelação que está contida à luz do Antigo Testamento se cumpre, na vida do Senhor Jesus, e assim nós cremos, através da morte de Cristo, é a revelação que ele traria através do Messias, através do remidor, através daquele que nasceria de uma mulher, e tudo isso foi profetizado, nós vamos ver agora. Sem dúvida, o profeta que descreveu com maior exatidão, e ele é até conhecido como profeta messiânico, é o profeta Isaías, tá? Vamos concluir esta lição aqui, que nós estamos vendo, a primeira lição, meditando sobre algumas verdades preciosas anunciadas pelo profeta Isaías. Então, nós vamos encerrar essa primeira lição, que você está acompanhando aqui comigo, tá? Com profecias a respeito do Senhor Jesus, que foram profetizados mediante o profeta messiânico, assim que ele é conhecido, o profeta Isaías, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, o Messias nasceria de uma virgem, tá? Está aqui em Isaías 7,14, tá? Está profetizado e foi cumprido. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus em nosso meio. Tá? Então, isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Uns estudiosos dizem 730, outros dizem 700 anos. O importante é que foi muito tempo antes, foi profetizado e isso vai se cumprir lá em Mateus capítulo 1. Depois você dá uma lidinha em Mateus capítulo 1, você vai perceber, ali está Maria desposada com José, o anjo aparece a ela anunciando que o que estava sendo gerado nela, desde a partir do momento que ela recebe, e ela diz, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, isso você vai ver em Lucas capítulo 1, ela se coloca à disposição de Deus, e ali é gerado através do Espírito de Deus, o Senhor Jesus no ventre daquela mulher. Então, a virgem, que era Maria, vai conceber cumprindo a profecia. Outra coisa importante que nós podemos ver, o Messias deveria sofrer em favor de muitos. E nós vemos isso em Isaías 53. Olha só. Porque foi subindo como renovo perante e como uma raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para eles, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens de dor, experimentado os trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nem fizemos dele caso algum. Ainda continua o texto, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, olha só, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvaria pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos.
todos nós, né? Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Olha só, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem contará com o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra que vivemos. Está em Isaías, agora versículo de número 8, 53, 8, que foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, ele foi crucificado entre dois ímpios, dois ladrões, e com o rico na sua morte. Sim, José de Arimateia, um homem muito rico, cedeu a sua sepultura para que o corpo de Jesus fosse colocado, cumprindo a profecia de Isaías aqui, ó. O rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aqui fala que o Messias deveria sofrer em favor de muitos, e nós podemos ver aqui dentro desse texto todo o sofrimento do Senhor Jesus já profetizado. Ele morre entre dois ladrões, é sepultado numa cova de um rico chamado José de Arimateia, e aqui dá o cumprimento. Outra coisa, o Messias é a própria divindade, que nós vemos que ele nasceu de uma mulher e a divindade que trouxe ele à terra. Mas tem um outro texto de Isaías 9:6, que não está na revista, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre ele, a autoridade está sobre ele, o poderio está sobre ele, sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então você vê dentro desse texto o poderio do Cristo ao qual nós servimos. Outra coisa interessante, o Messias faria o seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Isso está profetizado. Jesus entra na sinagoga, ele pega o livro para ler na sinagoga, ele lê e diz: hoje se cumpriu esse texto. Tá? Então esse texto está em Isaías 61. É muito interessante ver como que as profecias se cumprem. Quando você pega o Novo Testamento para ler, você vai achar todas essas coisas. Tudo isso, quando você for desenvolvendo a sua vida com Deus, o seu devocional de leitura, você vai perceber que as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, dia da vingança do nosso Deus, olha só, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se dê cinza, óleo em gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Está aí o texto falando que o Messias não são. Jesus é batizado, Mateus capítulo de número 4, lá, vai dizer quando Jesus sai da água ali, antes de ser tentado, no capítulo 3 para o capítulo 4, que ele é levado à tentação do deserto, no capítulo 3, melhor dizendo, o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus. E depois ele inicia o seu ministério. Ele é tentado por 40 dias, depois ele já volta pregando, realizando muitos milagres, e o povo começa a ver que Deus era na vida dele. O Messias estabelecerá um reino de paz, Isaías 11 vai dizer, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, e esse rebento é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, porque ele vem da linhagem davídica. Pega Mateus 1, você vai ler que Jesus vem da linhagem davídica. Por isso é chamado, né, aquele cego: Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele conhecia que o Messias vinha da linhagem de Davi, lá do pai de Jessé, por causa da profecia de Isaías aqui, tá? E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Deleite-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra, olha só, com a vara de sua boca, com o sopro de seus lábios, matará os ímpios, e a sua justiça será o cinto dos seus ombros, e a sua fidelidade o cinto dos seus rins. Quando você vai para Apocalipse, diz que ele tem um cinturão, tá? Um cinturão que é transpassado ali nele. Então isso comprova mais uma vez que o Messias estabelecerá o seu reino de paz e de justiça, tá? Chegamos à conclusão dessa primeira lição, que é muito interessante. O escritor de Hebreus afirma que os crentes do passado não seriam aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, 39 e 40, que eu vou ler já, tá? Como é bom sabermos que Deus cuidou tão detalhadamente da nossa salvação, já desde que o período que compreende o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bom você ler,
Aí você vai reler esse texto, só que é só para replicar aquilo que temos aprendido. Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Qual promessa é essa? Não é a promessa terrena, é a promessa de ver o cumprimento do Messias, provendo-se Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Então, nós temos hoje a revelação total daquilo que homens no passado profetizaram e não viram acontecer. E nós estamos crendo, já se aconteceram e estamos vivenciando, tá? Então eu quero deixar aqui, me despedir na paz em Cristo e que você possa estar aí acompanhando. Essa é a primeira lição, terá a segunda, vamos até a 17ª lição, compreendendo muito sobre toda essa obra maravilhosa que foi realizada pelo Senhor Jesus. A cruz de Cristo é muito importante, que você repouse, que você medite, que você repense e que você aprenda a importância que tem essas verdades bíblicas sobre a sua fé cristã e que a sua fé esteja fundamentada sobre este ponto, não sobre outras coisas. Aqui você não vai ter erro, tá? Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, como diz Marcos 2,24. E precisamos entender a importância que temos de fundamentar a nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus. Então, que a cruz seja o ponto, né, onde a sua fé esteja firmada. Não existe céu sem passar pela cruz. Não existe perdão sem reconhecer. João 8,32. Conheceis a verdade vos libertará. E esta é a verdade, tá? Que não você precisa de outros elementos, tantas coisas, tantas firulas, né? Cristo se fez maldito, quebrou toda a nossa maldição, tá? Então, que repousa essa palavra, que Deus te abençoe, que você continue firme aqui conosco nos estudos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.